Boa noite. Então, nosso grupo vai falar sobre os problemas econômicos brasileiros e é composto pelo Bernardo, Gabriel Daré, Lucas Vinícius, Luísa Guerreiro, eu, Otávio Gustavo, Jaqueline e William. E certamente vocês já ouviram falar em economia, mas você sabe como funciona a economia? Então, o intuito do nosso grupo é apresentar de uma maneira bem simples o que é economia e como que funciona a economia brasileira. Pode passar aí. Então, um breve sumário do que a gente vai falar e bora aí. Então, boa noite, né? Meu nome é William. Vou falar do que é, sobre o que é economia, né? Então, a palavra economia, ela veio do grego oikonomos, que significa aquele que administra o lar, né? E por que a palavra lar? A palavra lar é pois os desejos da pessoa, elas são ilimitados, né? Já os recursos da sociedade, nas casas da pessoa, das empresas, dos países, do planeta, como assim um todo, são finitos, né? Escassos. Então, nada mais, nada menos, a economia ela é uma ciência que estuda como alocar recursos escassos de uma sociedade para obter o maior bem-estar possível e a alocação desses recursos, ou o modo como eles serão utilizados. Depende muito também da política pública e da ação dos mercados, que influenciam muito. Então, concluindo, a economia, ela nada mais é do que o estudo das pessoas e das razões pelas quais elas se comportam do jeito que se comportam. E a economia também, ela estuda como as pessoas decidem usar seus recursos escassos para tentar satisfazer os seus desejos limitados. Agora, transação econômica, na economia. Antes da gente entrar no fato de como funciona a economia brasileira, tem um conceito que é muito importante de se entender, que são as transações. Para que a gente entenda o que são transações, existem dois conceitos que a gente tem que conhecer, que é o conceito de dinheiro e o de crédito. Guarde o crédito em mente, pois ele é muito importante para a gente explicar o que é a economia brasileira. As transações, elas são feitas a todo momento na economia. Cada transação consiste em um comprador trocando dinheiro ou crédito por um produto, serviço ou ativo financeiro. Quando compramos alguma coisa e pagamos isso com dinheiro ou no cartão de débito, uma transação ela é aberta e fechada automaticamente. Entretanto, quando a gente compra alguma coisa no crédito, uma transação ela é aberta e cria um ativo para o vendedor, o credor, e um passivo para o devedor, que é o cliente. Somente quando o credor recebe seu dinheiro e o passivo do devedor some, é que a transação ela é encerrada. E as transações com dinheiro e crédito podem variar, desde a compra de alguns legumes na feira até a compra de um automóvel ou imóvel com um valor muito alto. Toda a economia é baseada em transações. Portanto, para que a gente possa entender as transações, é possível entender como funciona a economia. O mercado consiste de vários compradores e vendedores fazendo diversas transações a todo momento. E existem diversos mercados também. Mercado de trigo, de milho, de carros, de imóveis, o mercado de ações e milhares de outros mercados. A economia, ela consiste em todas essas transações em todos esses mercados. Ao somar todo o valor que foi gasto e a quantia de bens vendidos, você tem uma economia. Boa noite, eu sou o Lucas, e agora vamos falar como funciona a economia no Brasil. A gente já viu como que as transações são importantes, afinal de contas, elas são elas que formam uma economia para a gente, né? Existem dois indivíduos muito importantes, o dinheiro e o crédito. No Brasil, o governo atua diretamente nesses dois indivíduos, através do Banco Central. O Banco Central tem dois papéis, muito importantes na economia brasileira. Ele tem o poder de imprimir dinheiro e de controlar as taxas de juros, que influenciam diretamente na quantidade de dinheiro e na oferta de crédito da economia. Ela controla as taxas de juros através da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Essa taxa que influencia todas as outras taxas de juros no mercado, deixando os empréstimos mais caros ou mais baratos. Quando essa taxa está baixa,
significa que está mais barato para pegar empréstimo, ou seja, as pessoas pegam mais empréstimo para consumir mais. Como tem mais pessoas consumindo, significa que a demanda por produtos e serviços na economia aumentou. Só que a oferta da produção e dos produtos, né, e serviços não conseguem acompanhar a demanda assim tão rápido. Então, quando a quantidade de pessoas querendo comprar fica maior, a quantidade dessas vendas sobe, né? O preço dela começa a subir. Isso é chamado de inflação, que é a medida no Brasil pelo indicador chamado de IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Quando a inflação sobe, o Banco Central precisa aumentar essa taxa, e desse modo todas as taxas de juros da economia brasileira sobem, fica mais caro pegar esses empréstimos. Assim é ocasionada a redução do consumo das pessoas, já que agora o crédito fica menos acessível. Pode passar. Bom, eu sou o Bernardo e vou falar como medir o crescimento da economia. Bom, a economia de um país basicamente é medida pelo seu PIB, que é o Produto Interno Bruto. O PIB mexe basicamente a quantidade de riqueza de um país durante um determinado período. Mas essa riqueza não é só dinheiro, é também produtos, serviços e ativos criados. Por exemplo, se um país continuar imprimindo dinheiro e não aumentar as riquezas, mas a única coisa que vai acontecer vai ser gerada uma inflação, somente isso. A economia dos países funciona em ciclo, né? Então, existem ciclos de crescimento econômico e ciclos de retração econômica. Quando um país está em fase de crescimento, ou seja, seu PIB está crescendo, ele é chamado de período de expansão econômica. Quando o PIB de um país está diminuindo, é chamado de recessão. Se a recessão desse país se tornar muito grave durante muito tempo, aí já passa a se tornar a chamada depressão. Pode passar. Bom, eu sou a Luísa, e como a gente calcula o PIB de uma economia? Bom, como já foi falado, o PIB é o principal indicador para dizer se a economia de um país está crescendo ou não. E esse PIB, ele é a soma do consumo das famílias, dos investimentos das empresas, os gastos do governo, as exportações e a subtração com as importações. Pode passar. Bom, o Brasil ele é atualmente o 8º país com o maior PIB do mundo, mesmo sendo considerado um país emergente. Isso acontece porque o PIB ele indica apenas a quantidade e não qualidade de um produto. E como o Brasil realmente é um país com uma população muito grande, mais de 200 milhões de pessoas, é natural que esse PIB produza muitas coisas. Bom, é importante também olhar os indicadores como o IDH, que é uma unidade de medida que afere o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos de educação, saúde e renda. Agora a gente vai falar 4 gráficos que explicam a trajetória da economia brasileira. Tem primeiro a inflação, que é considerando que o plano real é o resultado de uma sucessão de outros planos desastrosos para conter a hiperinflação, os medidores da inflação, como os índices de preço do consumidor amplo, IPCA, estão entre as principais referências da nossa economia. Eles servem, em suma, para que a gente mostre a variação dos preços dos principais bens e serviços consumidos pelo Brasil. Em 94, antes da implementação completa do real como moeda, a série histórica do IPCA mostrava que a inflação anualizada alcançou 916,46%. Para desespero da nossa equipe de precisou fazer um gráfico, o mesmo índice do ano seguinte, de 1995, desacelerou para 22,41%. A partir daí, as variações não são tão abruptas, o que indica a relativa estabilidade, a qual o professor... Então, é esse gráfico aí. A gente também tem a taxa de juros. Segundo o indicador relevante da nossa economia, é como se fosse um complemento ao IPCA, só que uma referência sobre o custo do próprio dinheiro, a taxa básica de juros, mais conhecida como a taxa Selic. Ela tem sido, nas últimas décadas,
um dos principais instrumentos da política monetária para controlar a inflação. No gráfico, eles foram usados os valores definidos na última reunião de política monetária do Banco Central de cada ano. Entre 94 e 95, não há tanta variação. Esse índice chegou a ultrapassar o patamar de 40% ao ano, no início do Plano Real, até nos aproximarmos da história recente, com crises do sistema financeiro e um imperativo de liquidez, que é a injeção dos recursos na economia, o que resulta em níveis muito mais baixos na taxa de juros. A gente também tem a taxa de câmbio, que ainda que o Brasil nunca tenha tido uma economia dolarizada como a da Argentina, por exemplo, o par real por dólar tem um forte impacto no bolso do brasileiro, do preço do pãozinho da padaria até a receita das empresas que exportam os produtos. A variação da moeda americana frente à brasileira impacta diretamente as importações e as multinacionais brasileiras, que contraem dívidas em dólar. Por isso, a taxa de câmbio não pode ficar de fora nessa análise, como no gráfico. Como dá para ver, fica cada vez mais alto com a queda e a subida do valor do dólar. O Ibovespa, a evolução do mercado financeiro no Brasil, se confunde com a jornada da Bolsa Brasileira. O professor Juliano Contento de Oliveira, chefe do Departamento de Política e História Econômica, DPHE, do Instituto de Economia da Unicamp, lembra que ela é antiga. A história da Bolsa de Valores teve início numa criação da Bolsa Livre, em 1890, que abriu o caminho para o surgimento da Bolsa de Valores de São Paulo, que é o Bovespa.